Amado Senhor, nós te damos graças por mais essa reunião e eu te peço, Pai, que me dê também graça para falar aos meus irmãos, de maneira tal que não saiamos apenas com um novo conhecimento da Tua Palavra ou relembrando o que já sabemos, mas de maneira, Pai, que possamos receber de Ti poder para praticar a Sua Palavra, Senhor, para vivermos de acordo com as Suas Escrituras, Senhor. Só Tu podes nos conceder tal coisa. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Nós já estamos detidos há um tempo no livro de Atos, capítulo 2, verso 42. E nas últimas reuniões, nosso amado irmão Murilo falou a respeito da doutrina dos apóstolos, que é um dos pilares que nós vemos nesse versículo, que já está bem conhecido por todos nós. E nessa manhã nós vamos falar a respeito desse próximo pilar, que é a comunhão. Eu não sei se vai ser possível falar tudo hoje, mas eu vou me esforçar para que a gente possa ser edificado por essa palavra, por esse pequeno estudo que eu fiz. Mas se for necessário, a gente continua no próximo domingo ainda dentro do mesmo assunto. O tema dessa palavra é ó quão bom e quão suave é. É o Salmo 133, verso 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus, irmãos. Que texto maravilhoso. Que texto lindo. Aqui ele não está usando a palavra comunhão. A definição da palavra união é a seguinte, irmãos. Eu busquei num dicionário. Todos nós já sabemos, mas algumas definições eu achei muito interessantes. Ação ou efeito de comungar, que nós fizemos hoje, ao partilhar a mesa do Senhor, né? De realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto, em que a união ou ligação, nos termos jurídicos, irmãos, compartilhamento ou posse entre duas ou mais pessoas de uma só coisa, comunhão de propriedade, acordo de sociedade estabelecido através de casamento, contrato ou acordo de comunhão de bens. Harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, comunhão de pensamentos. Olha que interessante, irmãos. É uma palavra tão comum, né? Mas olha a riqueza dessa palavra. E nós ouvimos todas essas definições nas Escrituras, o tempo todo. Mas eu vou voltar para o texto que nós lemos inicialmente. Salmo 133. E eu dividi ele aqui para nós observarmos algumas coisas. O que é central nesse texto? Ele fala a respeito do óleo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão. É como o óleo. Mas para que servia o óleo, irmãos?
ele tem algumas conotações nas Escrituras. Servia de alimento, servia de combustível, servia como medicamento, também para rituais da fé judaica e até mesmo como cosmético. E a respeito dessas coisas que nós vamos falar nessa manhã, como cada um desses aspectos se aplica à Igreja do Senhor. Como alimento, ele substituía a gordura animal. Eram feitos pães e muitos alimentos em tempos difíceis, quando não se tinha carne, a gordura do óleo substituía aquela gordura que é necessária para o corpo. Em Provérbios 27, 9, ele fala: o óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz um irmão, um amigo, com um bom conselho. Ele alegra o coração de um irmão que está fraco, desanimado, de um irmão que possa estar em uma situação difícil. E essa comunhão, ela também serve de alimento. É claro que nós precisamos fixar em nossas mentes e corações, irmãos, que não há comunhão na igreja, nem entre os santos, se não houver a nossa comunhão particular com o Senhor. E nós vamos falar mais a respeito disso, provavelmente na próxima reunião. Hoje nós vamos falar mais a respeito do convívio entre os irmãos, de coisas práticas que nós vivemos. Então, Provérbios diz que é alimento para a alma, né? Nos revigora. Como combustível, irmãos, como combustível era usado nas lâmpadas, era usado no templo, luz, né? Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós que estávamos em trevas, como muitos oraram e leram as Escrituras hoje na ceia do Senhor, agora podemos nos alegrar, podemos chorar de alegria diante da mesa do Senhor, porque temos confiança na nossa salvação. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Provérbios 19, 20 também vai dizer: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. O que isso tem a ver com a luz, irmãos? Às vezes um irmão nos corrige ou nos incentiva e nós ficamos chateados ou irados, nos esquecendo de que essa comunhão, essa convivência, muitas vezes vai nos conduzir à luz do Senhor. A palavra fala que nós temos que ser humildes uns para com os outros, principalmente com os mais velhos. Então esse é um aspecto prático, irmãos, que nós precisamos trabalhar os nossos corações. Nós precisamos aprender a ouvir e como um cordeiro baixar as nossas cabeças. Não só ler a palavra contra nós mesmos, mas quando um conselho vem até nós, quando uma exortação de um irmão vem até nós, um incentivo de um irmão vem até nós, se não houver alegria em nossos corações, ao menos nós devemos nos calar e dar tempo para o Senhor trabalhar em nossos corações a respeito daquilo. Isso é bom diante do Senhor. A comunhão, irmãos, a convivência nos traz a luz. Quem convive de verdade com uma pessoa vê os defeitos dela. Ninguém conhece melhor os defeitos do Rodrigo do que a minha esposa. E os irmãos mais achegados a mim sabem que eu tenho muitos defeitos. E os irmãos que não estão tão achegados a mim, se aproximarem, vão descobrir que eu sou muito chato. Tenho muitos defeitos, assim como todos nós, irmãos. E esse atrito
ele é também uma ferramenta do Senhor para conosco. Nos traz a luz, nos evidencia os nossos pecados para que possamos chorar diante do Senhor, para que possamos nos arrepender diante do Senhor. Então que o Senhor nos dê graça, irmãos, para estarmos sempre cheios do Senhor, do Espírito Santo, para que possamos conviver pacificamente uns com os outros. Vamos prosseguir, irmãos. Outro aspecto que eu pesquisei e percebi é que o óleo era usado como remédio. E em Lucas 10:34, ele, na verdade, é só um versículo que ele fala ali do óleo, mas o contexto é a parábola do samaritano. Ele encontra aquele homem ali, num estado terrível, e cuida daquele homem, diferente do fariseu, que passou por ali antes dele. Mas o detalhe é, aproximou-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. A comunhão é remédio para a alma, irmãos. Talvez, irmãos, um de vocês pode ter perdido alguém muito importante nesses dias difíceis. E às vezes, não é o meu caso, eu não perdi ninguém nesses dias, mas às vezes nós ficamos inseguros de dizer uma palavra positiva para o irmão, com a sensação de que nada pode ajudá-lo. Mas a palavra ensina, irmãos, que nós devemos consolar uns aos outros. Então, ainda que nós fiquemos um pouco constrangidos, ainda que nós fiquemos meio sem jeito, e se não soubermos de fato o que dizer, que recorramos à palavra de Deus, irmãos. Há sempre ânimo, há sempre um remédio do Senhor na palavra de Deus para essas questões. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Nós vamos voltar a tocar nesse assunto. Eu separei alguns textos para nós falarmos a respeito. O óleo também era usado em cerimônias judaicas, nos sacrifícios da manhã, da tarde, sacrifícios animais, as ofertas de cereais. Então também tem muito a ver com a nossa adoração, irmãos. Nós não podemos ter verdadeira comunhão se não estivermos adorando ao Senhor. Nós podemos sim ter momentos de descontração, o churrasco, um almoço na casa do irmão, um passeio, o que for, irmãos. Estas coisas são santas porque nós estamos andando no Senhor. Elas só não são a nossa prioridade. É muito triste, e eu já passei por isso, quando nós estamos reunidos com um irmão e não conseguimos ter assunto na palavra de Deus, ou ter coisas boas para louvar ao Senhor, ou chorar juntos, ou orar juntos, ou qualquer coisa que seja de edificante. É como se, eu não estou no culto, então eu não consigo ser crente. Irmãos, isso é triste. A nossa adoração deve estar em tudo que nós fazemos, irmãos. Outra aplicação da unção, como nós vemos aqui, é derramado na cabeça, desce pela barba, até as orlas das vestes. É o chamado do Senhor. No Velho Testamento, o óleo era usado para ungir um profeta, para ungir um rei. E nós vemos isso em 1 Pedro, O Senhor fala, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. O Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos
a geração de sacerdote, irmãos. Hoje todos somos ungidos, todos somos escolhidos pelo Senhor. A responsabilidade não é minha, não é do irmão Murilo, não é do Franklin. A responsabilidade é de cada um de nós, irmãos. Todos somos ungidos do Senhor. Todos devemos tudo ao Senhor. Nós vemos em Samuel 10:1, né? Então tomou Samuel um vaso de azeite e óleo e derramou sobre a cabeça e beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a tua herança? Ora, irmãos, nós estávamos falando da definição do dicionário, né? Eu peguei no Aurélio aquela definição. E no juridiquês ele fala, né, daquele que compartilha os bens. Somos todos herdeiros do Senhor, irmãos. Somos co-herdeiros de Cristo. Somos todos filhos de um grande rei que deixou para nós uma herança de eternidade. Então, por que não compartilharmos todas as coisas desde agora? Se compartilharemos toda a nossa eternidade uns com os outros. Finalmente, irmãos, um outro aspecto é a respeito do cosmético, né? Quando a gente fala para as esposas, não vai comprar maquiagem não. A irmã fica triste. As nossas esposas querem estar bonitas, irmãos. E apesar de existir sim um aspecto superficial nisso, também existe uma figura da igreja que se atavia, que se prepara para o Senhor. O óleo, irmãos, ele tratava da pele. Aquele povo vivia no deserto, era seco, quente. Então servia de cosmético, deixava a pele mais suave, menos rústica. As mulheres passavam nos cabelos, né? Nós vemos o Senhor falando, quando você for jejuar, passa o azeite no cabelo, né? Fique bem, para que as pessoas não saibam o que você está fazendo. E essa é a figura da igreja de Cristo, irmãos. Mas onde estão as belezas da igreja do Senhor? Que belezas nós podemos ter? Só as que o Senhor preparou, irmãos. Não há nada em nós, nem coletivamente. Não há nada em nós. Cristo separou todas as coisas e a glória é do Senhor. Ele preparou muitíssimas boas obras para que andássemos nelas. Então nós não podemos temer, irmãos, não precisamos temer. Que nós possamos sempre, através dessa comunhão, irmãos, lembrar uns aos outros de que nós não precisamos temer de não cumprir a palavra do Senhor, porque o Espírito do Senhor habita em nós. E quando um de nós estiver como uma ovelha, saindo ali do meio do rebanho, que um de nós, qualquer um de nós, irmãos, eu volto a dizer, todos fomos ungidos e a responsabilidade de todos nós, qualquer um de nós, irmãos, que se achegue desse irmão e lembre ele disso, irmão, não tema, o Senhor já preparou as boas obras, não é por nossa capacidade, Ele preparou todas as coisas para nós, irmãos. Uma das maiores belezas que a igreja do Senhor pode apresentar, irmãos, é o amor. João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em Coríntios nós vamos ver que o dom que permanece após todas as coisas é o amor.
Irmãos, João 13,14 também vai falar, o Senhor vai ensinar. João 15,17. Vos mando, ele fala assim, eu vos mando, vamos abrir, o Senhor é bom. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Meu irmão, mas como é que eu vou amar aquele irmão ali? Ele é tão difícil, ele é tão diferente de mim. Ora, irmãos, o Senhor não nos mandaria algo que Ele não pudesse nos capacitar. Isso vos ordeno, é uma ordem. Amem uns aos outros. Durante o tempo que eu orava para falar a respeito dessas coisas com os irmãos, a respeito de quão bom e quão suave é a comunhão dos santos, eu procurei essas palavras uns aos outros. Irmãos, mas são muitos textos, muitíssimos textos. Alguns fora do contexto, mas muitos textos que falam exatamente de como vivermos juntos. Romanos 12, 10. Vamos começar no 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Ora, irmãos, amai-vos cordialmente e preferi-vos uns aos outros em honra. O Senhor nos dê graça, principalmente entre os meninos. Às vezes a gente faz umas brincadeiras, né, uns com os outros, e não vejo problema nisso. Mas é muito importante que nós honremos uns aos outros. Que nós tenhamos um profundo respeito e carinho uns pelos outros. Também as irmãs. É muito importante, irmãs, que vocês consigam se aproximar. É muito triste um irmão ou uma irmã, no meio de uma assembleia, que não se sente à vontade de confessar pecado ou uma dificuldade, irmãos. Esse é um pecado coletivo, é um pecado que nós podemos estar vivendo. É muito triste quando um irmão vai buscar conselhos fora da assembleia porque não confia nos irmãos que estão ao seu lado. Não que nós não possamos nos relacionar com irmãos de outras igrejas. Não é nada disso, irmãos. Muitas vezes o Senhor coloca irmãos abençoados em nosso caminho que não fazem parte da mesma assembleia. Isso é natural. Mas ao mesmo tempo, irmãos, é triste que nós não sintamos a vontade para confessar pecados, para pedir um conselho, ou simplesmente desabafar, chorar junto, orar junto. Não há intimidade que permita tal coisa. Que nós possamos observar de maneira prática, irmãos, essas coisas. E orar ao Senhor, pedindo o auxílio dEle. Eu separei nas palavras todos esses textos que têm a frase uns aos outros. E dentre elas eu separei textos que falam positivamente o que nós devemos fazer. Acho que nós estamos bastante especializados em fazer as coisas erradas, né? Mas o Senhor nos dê graça. E que nós possamos ver com clareza como devemos andar. Eu vou pedir a ajuda de alguns irmãos para que a gente não tome um tempo muito grande
porque eu quero realmente ler todos esses textos. Eu vou citar aqui 3 e aí cada irmão abre em um texto, combinado? E aí nós vamos lendo juntos. Gálatas 5:13. A Lori está abrindo ali. Se o irmão Bruno puder abrir Efésios 4:32. Enquanto estes... Pode começar, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Bom, irmãos, eu estava falando a respeito de nos honrar, né? E muitas vezes, por brincadeira, nós nos desonramos, ou por tolices vãs mesmo, ou às vezes simplesmente não nos preferimos, como diz no outro texto, né? Vos preferindo em honra. Às vezes preferimos estar em outros contextos, em outros lugares ou com outras pessoas do que com os irmãos. Isso é ruim. Em Gálatas ele diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E nós temos, irmãos, essa liberdade, ou deveríamos tê-la. Que o Senhor nos conceda a propriedade desse bem precioso. Que nós possamos ter de fato o amor que o Senhor não só nos incentiva, nos aconselha, mas também nos ordena que tenhamos uns para com os outros. E que nós possamos não só nos amar, irmãos, mas nos servir. Sejam nas ofertas quando um irmão necessitar, seja numa ligação, um WhatsApp, um almoço, como eu falei, qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa que nos una e também nos una a Cristo é um bálsamo. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Glória a Deus, irmãos. Bom, na versão que eu li, ele diz para sermos bondosos uns com os outros, misericordiosos uns com os outros. Seja nas nossas relações, na comunhão, nas reuniões, irmãos, fora delas, ou através de negócios, nós temos que ser misericordiosos uns para com os outros, irmãos, nas necessidades, como eu já citei. E nós precisamos, irmãos, da graça do Senhor. Precisamos clamar por isso, para aprendermos a perdoar uns aos outros. Essa é uma dificuldade que, infelizmente, muitos de nós, mesmo salvos pelo Senhor, temos dificuldade. E ele fala, né, como fala nos evangelhos, né? Mas você tem que perdoar, porque se você não perdoa, como eu, o seu Senhor, vou te perdoar? E em Efésios 5:21 também, meu irmão. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então nós devemos nos sujeitar, irmãos. Como eu falava no início da mensagem, uma exortação, um incentivo de um irmão. É impressionante a nossa maldade, irmãos. Às vezes conseguimos nos ofender com uma palavra de ânimo. Às vezes o irmão, vamos na reunião, irmão. E a gente consegue ficar bravo com o irmão? Sim, irmãos, nós conseguimos. Mas lembrando, somos todos herdeiros. E que o Senhor preparou todas as boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nelas. Juntos, irmãos. Com os nossos corações derramados diante do Senhor. Com a oração particular em dia. Com o culto familiar em dia. Com todas as coisas que nós precisamos. As nossas armas da fé sendo empregadas.
Nós temos condições, irmãos. E o Senhor nos deu essas condições de andar nas boas obras que Ele preparou para nós. E vamos tropeçar, irmãos, e vamos cair vez após vez, mas vamos permanecer. Porque o amor do Senhor vai nos sustentar, irmãos, por todo esse longo caminho. E quando eu digo longo, irmãos, não é porque demora muito, porque nós vivemos no máximo 100 anos. Um ou outro passa disso. E nos dias de hoje, enfim, como sempre foi, né? Qualquer um de nós pode ir mais cedo do que se diz que é o normal. Então esse período aqui, irmãos, na realidade é muito curto. Nós não temos condições de perceber isso, porque ainda não conhecemos a eternidade. Mas é uma caminhada longa, irmãos, porque nós também não pertencemos aqui. É dolorido para nós. Então nós devemos, irmãos, ter essa humildade, aprendendo do Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ele diz. Em Colossenses 3,13, o irmão vai ler. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai uns aos outros, perdoai mutuamente. Caso alguém tenha um motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que é o vínculo da perfeição. Olha, irmãos, nós devemos aprender a nos suportar, né? Eu estava brincando, como eu sou chato. Pergunta para minha esposa, irmão. Eu sou muito chato. E quanto mais próximos nós ficamos, mais nós vamos perceber essas coisas, como eu já falei. Mas nós precisamos aprender a nos suportar. Todos nós. O nosso temperamento, as nossas diferentes personalidades, que ao mesmo tempo são motivos de atrito entre nós, irmãos, mas também são maneiras do Senhor manifestar a sua multiforme graça. O Senhor tem a multiforme graça de Deus. É manifesta através dos santos, na comunhão dos santos, na vida da igreja. Nós somos todos diferentes e graças a Deus por isso. Então que o Senhor nos ensine isso, irmãos, e que nós tenhamos isso com bastante clareza em nossas mentes, e que isso não sirva para que nós nos afastemos uns dos outros, mas que nós tenhamos sempre em mente, puxa, eu preciso suportar, porque eu também sou mau, eu também tenho inúmeros defeitos, a minha personalidade também é muito difícil, eu preciso ter paciência com outro irmão. E eu preciso perdoar aquele irmão quando eu ficar triste com ele, ofendido com ele. Como eu posso não perdoar um irmão? Se o Senhor nos perdoa uma multidão de pecados, de inumeráveis pecados. Eu não posso fazer isso. De outra maneira, nós seríamos como aquele servo que recebe toda a graça do seu Senhor e depois vai cobrar o seu conservo e arrasa com ele. Não é assim, irmãos, que nós devemos viver. Vamos abrir juntos agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Eu quero recomendar aos irmãos que depois leiam em casa o capítulo todo, porque é um texto muito precioso. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Quais são essas palavras? Ele vem falando da maneira com que devemos viver para agradar ao Senhor, desde o verso 1. E ele fala para que nós não sejamos como o ímpio, que teme a morte, que não se consola. Na verdade, eu estou voltando naquele assunto que nós falamos da mútua consolação. E ele fala, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No verso 14 está escrito assim, cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, que consolo e que missão fica, né? Que nós também estejamos juntos para pregar o Evangelho. Porque nós não queremos não ter este consolo para um familiar nosso que partir, sabendo que ele não partiu no Senhor. Ou um vizinho, um grande amigo que seja. Mas para qualquer irmão de nós que perder alguém precioso, irmãos, nós vamos chorar, vamos sentir saudades. Mas também seremos consolados pelo Senhor. Porque não somos como os ímpios que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu. E também cremos que os que dormem tornarão a vir. E nós estaremos com eles novamente. Ainda no mesmo livro, Tessalonicenses 5:11, ele nos ensina a nos exortar e nos edificar uns aos outros. E Hebreus 3:13, ele vai dizer que devemos fazer isso todos. Quão falhos nós somos nisso, irmãos. Nós temos dificuldade de caminhar sozinhos. E às vezes ficamos tentando caminhar sozinho como se a nossa força fosse suficiente para isso. E não é. E o Senhor nos ensina aqui em Tessalonicenses 5 e Hebreus 3:13 que nós devemos nos incentivar, nos exortar, nos edificar. Ou seja, construir coisas boas no Senhor, uns com os outros. Edificando o irmão na fé, edificando o irmão na santificação. Vamos abrir em Hebreus capítulo 10, irmãos, verso 24. Considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia. Nós partimos o pão nessa manhã e muitos de nós se emocionam com isso. Só de imaginar, irmãos, o grande dia do Senhor, aquele dia em que todo olho verá, o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, irmão. Ele virá como um relâmpago, a palavra diz. E nós estaremos com Ele. Irmão, que consolo, que alegria, irmãos. Então nós devemos nos estimular, irmãos. Porque esse dia pode ser ainda hoje. Às vezes nosso coração e a nossa mente nos engana, porque já fazem 2000 e poucos anos que a igreja do Senhor vem esperando o logo venho. Irmãos, que não seja assim os nossos corações, que possamos crer que Ele pode voltar ainda hoje à tardinha, ou hoje à noite quando estivermos dormindo. Que corramos, irmãos, para servi-lo, para servir uns aos outros, para sermos achados por Ele, da maneira em que Ele preparou para que andássemos. Que sejamos achados e pegos sem desprevenidos, mas trabalhando, irmãos, como aquele que anda pelo campo, semeando e chorando, e depois volta colhendo com seus molhos, e cantando, já não está mais chorando. Que possamos plantar, irmãos, para nos alegrarmos sempre, todos os dias, com o que pode ser o grande dia do Senhor. Se o irmão Murilo puder abrir em Tiago 5:16, e uma das irmãs puder abrir em 1 Pedro, capítulo 1, 22, eu fico... Pode ler, irmão.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica. Glória a Deus. Ora, irmãos, eu mencionei isso. E aqui está o texto. Confessai uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados desses pecados. O Senhor é bom, irmãos. Ele nos deu todas as armas. Olha, irmãos, eu digo por experiência própria. É melhor passar vergonha diante dos irmãos. É melhor se humilhar. É melhor que um irmão saiba. Ou alguns irmãos. Isso é com cada um, conforme se sentir à vontade, conforme o problema que você precisa de ajuda. Do que sermos humilhados por nosso próprio pecado no grande dia do Senhor. Do que sermos diariamente acusados por Satanás e termos as nossas consciências destruídas. De maneira tal que nós fiquemos com o coração tão duro que não tenhamos condições de caminhar juntos e nem diante do Senhor. Lembrem-se, eu testemunhei a prática dessa palavra. Os homens sabem, nós temos reuniões de homens. Certa vez eu confessei um pecado muito vergonhoso diante dos irmãos. E o Senhor me deu graça. O Senhor me deu graça. Ah, porque você é o crentão? Não, irmãos. Justamente porque o Senhor é fiel àquilo que Ele diz. Tudo que nós estamos aprendendo hoje, irmãos. Todas as palavras santas do Senhor nas Escrituras, elas são a mais pura e absoluta verdade. E elas são práticas em nossas vidas. Nós só esquecemos, às vezes, de praticar. Às vezes entendemos, às vezes falamos. Eu garanto, irmãos, quando nós confessamos um pecado e oramos com outros irmãos e pedimos que esses irmãos orem por nós, nós vamos vencer, vamos cair de novo e vamos confessar de novo. E o Senhor nos dará vitória de novo. E assim viveremos esperando o Senhor. Pode ler, irmã, 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardente. Glória a Deus. Ora, irmãos, que texto rico. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade. Eu estava falando justamente disso agora. Nós precisamos crer, irmãos. Precisamos, como um atleta treina muitas e muitas vezes. Eu gostava de artes marciais. Para você aprender um chute, tinha que repetir aquilo inúmeras vezes. Para um atleta que corre, ele tem que correr muitos quilômetros, muitas vezes, durante muitos anos, para que ele possa de fato competir. Assim é a carreira cristã, irmãos. Nós devemos correr sempre. E se nós nos exercitarmos nas coisas que temos aprendido, como na doutrina dos apóstolos e na comunhão, nós seremos muito enriquecidos pelo Senhor, irmãos. Vou no mesmo versículo ainda, irmãos. Tendo purificado as vossas almas pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. É o segundo texto que nós vemos isso, né? Nós vemos, não tenha um amor fingido. E agora nós estamos vendo como podemos alcançar esse amor. Não, a obediência e o exercício, a verdade. O resultado é esse amor não fingindo. Então ele diz assim, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Ah, irmãos, que lindo. Um dia não vai haver mais nenhum dom, nenhum ministério. Não vai haver mais nada. Senão o amor do Senhor para conosco, o nosso amor para com Ele e o nosso amor. Eu espero, irmãos, que... Eu sei que foram muitos textos e às vezes fica difícil de lembrar. Eu vou colar todos esses textos depois no grupo para que os irmãos possam rever em casa se quiser. Mas eu espero que o Senhor nos dê graça para praticarmos como um atleta
vez após vez, a verdade e o amor não fingido. E que nós possamos progredir nisso, irmãos, até que nós nos amemos ardente. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Te dou graça. Te peço que esteja conosco, Senhor, nos ajudando a praticar, Senhor, a Tua palavra e o amor fraternal uns com os outros, Senhor. Te peço isso em nome de Jesus Cristo, Pai. E que nos conduza em segurança, Senhor, aos nossos lares. E que não venhamos nos perder, Senhor, seja com o trabalho ou com os entretenimentos, mas que venhamos ainda permanecer em Ti, Senhor, por todo esse dia.